Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tela azul, né? Então tá bom, então vamos lá. Bom, a nossa aula de hoje, ela vai ser dividida em duas partes, tá? A gente vai ver a primeira parte, o que é uma função orgânica, conceito, o que é um grupo funcional, alguns exemplos e o que eu considero as principais funções, né? São as funções que a gente vai ver aqui em ciclo, tá? Então, vamos lá. A segunda parte é uma introdução à primeira função que a gente vai estudar, que são os hidrocarbonetos, né? A gente vai ver conceito, classificação, características e exemplos, ok? Então, vamos lá. Primeira parte, né? Funções orgânicas. O que é uma função? Na química orgânica, a gente já viu que a gente tem vários, né, compostos orgânicos, né? Então, esses compostos orgânicos, eles são divididos no que nós chamamos de funções, que são grupos, né, que têm características e propriedades químicas muito semelhantes, tá? O que faz um grupo pertencer de uma função ou outra? É o que nós chamamos de grupos funcionais. Esses grupos funcionais, eles são partes da estrutura que são comuns, né, nas funções, tá? Então, portanto, né, uma função orgânica são grupos de compostos orgânicos que possuem propriedades químicas semelhantes. E os grupos funcionais são grupos de átomos que aparecem em estruturas de cadeias carbônicas, né, que são responsáveis por aquele comportamento químico da função. Tá? Então, vamos ver melhor o que é isso através de exemplos. Aqui eu tenho uma estrutura de um composto orgânico. Vocês estão vendo que a gente tem um oxigênio aqui entre esses dois carbonos. Então, esse oxigênio, da maneira com que ele está aqui, ele é o meu grupo funcional, tá? E a função aqui é um éter, né? Então, o nome dessa função é éter. E o grupo funcional é o oxigênio, né? Que nesse caso aqui, ele é um heteroátomo. Por isso que tem esse nome, éter, né? De heteroátomo, tá? Então, todo composto que pertence à função éter, ele tem esse oxigênio entre átomos de carbono, tá? Vamos ver um outro aqui, ó. Aqui eu tenho uma outra estrutura, onde eu tenho esse grupo aqui no final, o oxigênio, né, ligado ao carbono e ligado ao hidrogênio. Então, tá aqui. Esse é o meu grupo funcional e a função orgânica aqui é o álcool, tá? Então, sempre que eu tenho aqui esse grupinho ligado num carbono saturado, ou seja, não tem nenhuma dupla ligação aqui, eu tenho a função álcool, tá? Vamos ver o outro. Aqui, tem toda essa estrutura aqui, né? E tenho esse grupo aqui no meio, carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então, esse é o meu grupo funcional e a função aqui chama cetona, tá? As meninas que usam aí a acetona, né? Essa aqui é a fórmula estrutural da acetona. Mas a função não tem o A na frente, ó. Chama só cetona, tá? Aqui eu tenho outra, né? Quem é aqui, ó? Esse NH2 no final, nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Ele é o meu grupo funcional. E a função chama amina. Então, quando eu olho numa estrutura e vejo esse grupinho aqui, eu sei que eu tenho um composto pertencente à função amina. Outro exemplo. Ó, essa parte aqui do meio, né, da minha estrutura, um carbono, dupla ligação com oxigênio, uma ligação simples com outro oxigênio, né? Esse é o meu grupo funcional.
Ele vai estar sempre no meio aqui da minha cadeia. E que função eu tenho aqui? Éster, né? Esse aqui é um éster. Então, sempre que eu ver isso daqui, lá no meio da estrutura, eu já sei que esse composto pertence à função éster, tá? Esse aqui de baixo. Então, aqui, ó, grupo funcional e a função em questão é amida. Tá? Então, sempre que eu olhar e tiver esse pedacinho aqui no final, eu sei que eu tenho um composto pertencente à função amida. Alguma pergunta aqui, gente? Professora, Oi. então o que vai indicar a função é aquilo que não é o carbono. Não, o que vai indicar a função é o que nós chamamos de grupo funcional. Ele pode ter carbono ou não. Ó. Esse aqui já é um grupo funcional que ele tem o carbono na estrutura. Ó. Esse tem, esse aqui também tem, tá? Eu tenho que olhar ele, o conjunto todo. Tem que ter algum átomo diferente. Geralmente, o grupo funcional tem um átomo diferente. Tá? Mas a gente vai estudar um por um. Todos esses exemplos que eu mostrei aqui, nós vamos estudar um por um. Tá bom? Mais Como que alguém? identifica o grupo funcional? Como que eu identifico? Isso. Eu vou olhar aquela parte que ela é, como é que eu posso explicar? Ela é um pouco diferente do resto da estrutura, né? Aí eu sei que aquilo ali é um grupo funcional. Eu vou encontrar várias estruturas que têm aquele mesmo grupo em comum. Então, aquele ali é o grupo funcional daquela função. Tá? Ah, tá. Professor, E a então, gente decora também, gente, porque a gente vai ver um por um. Depois eu vou dar uma tabela para vocês, onde vai ter todos os grupos funcionais que a gente vai estudar, e a gente vai acabar decorando, tá? A gente vai entrar em cada função dessa que eu mostrei aqui para vocês, ó. Cada uma delas a gente vai estudar propriedades, características, grupo funcional, nomenclatura. Nós vamos entrar em cada uma no decorrer do semestre e estudar sobre ela. Então, não se preocupem com, como é que eu vou reconhecer o grupo funcional? Agora não, tá? Porque nós vamos entrar em uma por uma e vocês vão reconhecer e no final do semestre vão saber todos eles. Garanto para vocês. Quem mais? Mais alguém? eu ia perguntar se no caso seria para identificar, né? Seria a ramificada, seria aquilo que a gente a gente chamou lá no exercício de ramificada? Não, a ramificação ela tem carbono. O grupo funcional é outra coisa, nem sempre tem o carbono. Quer ver? Vamos voltar aqui. Ó, esse primeiro aqui. O meu grupo funcional é apenas um oxigênio entre dois carbonos. Só, né? Então, toda a estrutura que eu olhar e tiver esse oxigênio aqui no meio, eu sei que é um éter. Aqui também, ó, ele não é uma ramificação e nem tem o carbono. Ele é só um oxigênio ligado no hidrogênio, tá? Outro exemplo aqui. Aqui, ó, eu já tenho a presença do carbono, mas ele não é uma ramificação. Ramificação é outra coisa, tá? Não posso confundir grupo funcional com ramificação. O grupo funcional é uma característica daquela função. Tá? Professora. É como se eu pegasse várias estruturas e pegasse um pedacinho delas que é semelhante e separasse em grupos. Foi isso que foi feito, tá? Pode falar. Numa estrutura, a gente sempre vai ser só um grupo funcional, só? Não.
Agora ter é a outra. outra parte. Tem outro, Ah, tem mais. Principalmente os compostos que são utilizados aí na indústria farmacêutica, na indústria de Uhum. alimentos, né? São o que nós chamamos de compostos de função mista, né? Os polímeros, por exemplo, né? Esses compostos, eles têm mais de uma função. É esse que a gente está vendo aqui, ó. Se eu for olhar para essa estrutura, ela tem duas funções. Ela tem esse pedaço aqui, que é um grupo funcional, que pertence à função dos ácidos carboxílicos, tá? E tem esse grupo aqui, que é o NH2, ó, que é um outro grupo funcional e pertence à função das amidas, tá? Então, existem estruturas grandes que têm 5, 6 funções nela, tá? Então, você não vai encontrar apenas uma função, apenas compostos de uma única função. Nesse caso, a gente chama de composto de função mista, tá? Deu para entender? Vou colocar mais um exemplo aqui, tá? Ó, aqui eu tenho um outro composto. Olha só, tenho um grupo funcional aqui na ponta, que é o grupo também das aminas. E aqui, ó, tenho outros 3 que pertencem à função éter. Então, aqui também já é uma estrutura que eu tenho 2 tipos de grupo funcional, tenho 2 funções. Quem nunca ouviu falar nos aminoácidos? Hein? Já ouviram falar nos aminoácidos? Hã? Os aminoácidos, eles são estruturas que são formadas pela função, ó, amina, ácido, aqui, ácido carboxílico. É isso que eu ia perguntar, por isso que tem alguns produtos que chamam, que nem amina, ácido, amina, éter, sulfato de sódio. Daí É isso mesmo, você está completamente certo, porque eles têm mais de uma função. Ok. Tá? Mais alguém tem alguma coisa para perguntar? Pode perguntar, gente, sem problema nenhum. Pode continuar, senhora. Pode continuar? Então, vamos lá. Quais são as funções que a gente vai estudar aqui em ciclo, né? Os hidrocarbonetos é a primeira, é a base de todas as funções, tá? Depois a gente entra na função álcool. Depois a gente entra nos fenóis. Depois a gente vem para os aldeídos, cetonas, éter, éster, ácidos carboxílicos, aminas, amidas e os aletos, tá? A gente tem outras funções, né? A gente ainda tem os ácidos sulfônicos, nitrila, nitrocompostos, mas não entra aí na base tecnológica de vocês, tá? Então, essas são as funções orgânicas que a gente vai estudar aí no próximo mês, no decorrer do mês, tá bom? Então, a gente entra agora na segunda parte da nossa aula, onde a gente começa a ver as funções, né? A gente vai começar pelos hidrocarbonetos, porque eu acho que é a base da nomenclatura, né? De onde a gente reage e tem aí algumas das outras funções surgem a partir dos hidrocarbonetos. Então, eu sempre começo por eles, tá? Entendendo bem a parte aqui, principalmente da nomenclatura, o resto repete bastante e vai se tornando cada vez mais fácil, tá bom? Então, hoje a gente vai ver a parte de conceito, o que é um hidrocarboneto, classificação,
característica e exemplos, tá? Então, hidrocarboneto, o que que é, né? Ele não tem especificamente um grupo funcional, tá? Eles são formados único e exclusivamente de carbono e hidrogênio. Então, a estrutura de um hidrocarboneto, vocês só vão encontrar carbono e hidrogênio. Se tem um outro átomo diferente ali no meio, ele deixou de ser um hidrocarboneto, não é mais, tá? Então, hidrocarbonetos são formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. E daí vem o nome deles, ó, hidrogênio e carboneto de carbono, tá? Aqui tem alguns exemplos. O propano, ele é um gás, né? Tem 3 átomos de carbono, 8 hidrogênio, faz parte aí da composição do gás de cozinha, do GLP. Então, ele é um hidrocarboneto. Por que que ele é um hidrocarboneto? Porque ele é formado única e exclusivamente de carbono e hidrogênio. Octano, né? Está presente na gasolina. Ele é um hidrocarboneto também. Por quê? Ele tem 8 carbonos e 18 átomos de hidrogênio. Então, se a gente for olhar na estrutura, ó, só tem carbono e hidrogênio. Aplicação, né? Eles têm muita importância para a indústria química, né? São muito utilizados. Estão presentes aí no petróleo, né? O gás natural é uma fonte de hidrocarboneto, né? O metano, por exemplo, é CH4. Ele é o ponto de partida para a produção de combustível, plástico, corante e outros aí produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Propriedades. Estado físico. Muda de acordo com a quantidade de átomos de carbono. Se a gente for olhar lá para o CH4, o metano, ele é um gás. À medida que eu vou adicionando átomos de carbono na estrutura, eu passo do estado gasoso para o líquido, né? Do líquido para o sólido. Então, conforme vai agregando átomos de carbono na estrutura, eu vou mudando o estado físico do meu hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos que possuem até 4 átomos de carbono, eu encontro eles no estado gasoso, né? Acima disso, já vou saindo do gasoso, vou entrando no líquido, tá? Já os que possuem de 5 a 17 átomos de carbono, líquido, acima de 17, passa para o estado sólido, tá? Lembrando, gente, que esse estado físico é a temperatura ambiente, tá? É lógico que se eu subir a temperatura ou diminuir, eu posso mexer aí no estado físico do meu composto, tá bom? Então, quando a gente fala do estado físico, a gente está falando temperatura ambiente e pressão a nível do mar, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns hidrocarbonetos, número de átomos de carbono e como que a gente encontra eles, tá? Ó, metano. Eu só tenho um, estado físico 25 graus Celsius, gasoso, gás natural. Propano, 3 átomos de carbono, gasoso, está presente no GLP, né? O gás de cozinha. Butano, 4, gasoso, também está presente lá no gás. Octano, já passei para 8. Então, ele já está no estado líquido, está presente na gasolina. Decano, 10, continua no estado líquido, está presente na querosene. Tricosano, já tenho 30 átomos de carbono, então ele é sólido, né? Está presente aí no que nós chamamos de piche ou asfalto, né? O que cobre as rodovias aí que a gente passa com automóvel, tá? Então, tá vendo aqui, eu tô aumentando o número de átomos de carbono na cadeia, eu tô mexendo com o estado físico do meu hidrocarboneto.
Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Tá tranquilo, né? Até aqui são só informações teóricas. Vamos em frente. Pontos de fusão e ebulição, eles possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Com o aumento da massa molar, eu aumento os pontos de fusão e ebulição. Esse aumento da massa molar, gente, é quando a gente vai aumentando aí o número de átomos de carbono na cadeia, tá? Densidade baixa, inferior a 1 grama centímetro cúbico. Essa é a propriedade organolépticas, é cor, cheiro, aspecto, textura. Não é possível a gente detalhar, né? Porque os hidrocarbonetos, eu acho que são uma das maiores classes que a gente tem, né? Então, ele varia muito, tá? Então, não tem um cheiro próprio, característico, e nem uma cor dessa categoria, porque a gente tem um número muito grande aí de estruturas de hidrocarbonetos, então essa cor, o cheiro, o aspecto, ele varia muito, então não tem como a gente detalhar, tá? Aqui tem a classificação, tá? Aqui a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Como eu falei para vocês, é um grupo muito grande, né? Então, eles também têm uma classificação própria, tá? Eles são classificados de acordo com a estrutura da molécula e o tipo de ligação. Vocês lembram que na aula passada, a gente viu aí que existem a ligação simples, a dupla e a tripla. Não foi? Quem lembra? Simples eu representava por um tracinho, a dupla por quantos tracinhos, gente? 2. 2. Isso. E 3, a tripla? 3 pauzinhos. 3, né? Isso, muito bem. Então, aqui os hidrocarbonetos, eles são classificados de acordo com a estrutura e com o tipo de ligação, simples, dupla, tripla, né? E a estrutura, se a cadeia é aberta, fechada ou aromática, tá? Então, vamos lá. Alcano. Então, os alcanos, eles são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples. Então, eu vou olhar, é uma estrutura aberta, uma cadeia aberta, e só tem ligação simples, tá? Outro detalhe, gente, tá vendo que eu coloquei aqui uma seta azul e coloquei esse AN igual ligação simples, né? Na nomenclatura, né, vocês vão começar a aprender na próxima aula, quando a gente olha, né, o nome, né, de algum composto, e tem esse AN aqui, AN, né? Isso está me falando que aquela estrutura só tem ligação simples entre átomos de carbono, tá? Por isso que essa tipo de hidrocarboneto recebe esse nome, alcano, tá? Esse AN aqui na palavra alcano está informando para mim que são estruturas que só têm ligações simples, tá? Agora os alcenos, um outro tipo de hidrocarboneto. De novo, ó. Quando eu olhei aqui o nome, tem esse EN aqui, né? Isso está me falando que aqui eu tenho a presença de dupla ligação. Então, esse tipo de hidrocarboneto, que eu chamo de alcenos, eles são estruturas que têm um par de dupla ligação, tá? Já os alcinos, eu tenho o IN aqui no meio da palavra. Esse IN está falando para mim o quê? Que são estruturas, são hidrocarbonetos que têm a presença de uma tripla ligação. Alcadienos, né? Eu tenho um di e um en. O di representa para mim 2. 2 o quê? Ó, o di na frente do en está dizendo que são estruturas que têm 2 pares de dupla ligação. Então, eu olho lá um hidrocarboneto, vi que tem 2 pares de dupla ligação, eu sei que ele é um alcadieno. Tá o ciclo alcano. Na palavra eu tenho a expressãozinha ciclo,
que me dá uma ideia do quê? Quem sabe? Quando você pensa em ciclo, você pensa em quê? Algo que não tem fim. Gente? Uma cadeia fechada. Uma cadeia fechada. Muito bem. Então, eu tenho a expressão ciclo, né? Da ideia de cadeia fechada. E se eu continuar olhando, eu tenho o AN aqui, ó. AN, ligação simples. Então, os ciclo-alcanos são cadeias fechadas, onde só possuem ligações simples. Ciclo-alceno, de novo, ó. Eu tenho ciclo, cadeia fechada, e eu encontrei o EN aqui. Então, EN, dupla ligação. Aromático, eu tenho a presença do anel aromático. Tudo bem? Alguma dúvida? Muita informação? Tudo bem. Bastante. Mas a gente vai entrar em uma por uma, tá, gente? Não se preocupem, não. Vamos entrar em cada tipo desse aqui e olhar ele com calma, tá? Primeiro deles é o alcano. Como eu falei, eu tenho a presença do AN aqui, ó, que fala para mim que é ligação simples. Então, os alcanos são uma classe de hidrocarbonetos formados apenas por cadeias que possuem só ligações simples, né? Ou seja, lembra, nós falamos cadeia saturada. Olha lá. Então, elas são estruturas abertas. A principal fonte de alcano é o petróleo, o gás natural. O CH4, o metano, né? Ele é um alcano. Alcanos são pouco reativos devido à estabilidade. A ligação simples entre os átomos de carbono ela é bem estável. É difícil de você quebrar. Então, eles são pouco reativos, tá? São mais utilizados para queima, né? Combustão eles sofrem facilmente. E são muito utilizados para fornecer energia. Tem uma fórmula geral, nós já vamos falar um pouquinho sobre ela. CnH2n mais 2, onde N é o número de átomos de carbono. Então, essa fórmula geral eu uso como se fosse uma fórmula matemática, tá? Então, se eu tenho, eu uso ela para descobrir quantos hidrogênios eu tenho no meu alcano, né? Então, se eu entro aqui, ó, eu sei. Alguém fala para mim assim, professora, eu tenho um alcano com 8 átomos de carbono, né? Quantos hidrogênios eu tenho? Então, eu venho aqui e substituo. Quem é o meu N, então? Se eu tenho 8 átomos de carbono, N é igual a 8. certo? Aí eu faço a continha. Se N é igual a 8, então eu pego essa expressãozinha aqui e faço 2 vezes 8, né? Mais 2. Vai dar quanto? Daqui, gente. Vamos lá. 18. 18. Muito bem. Então, se eu tenho um alcano com 8 átomos de carbono, esse meu alcano vai ter 18 átomos de hidrogênio. Tá? Ó, vamos ver se dá certo? Aqui, por exemplo, né? Eu tenho 3 átomos de carbono. Então, quantos hidrogênios eu vou ter? Então, eu faço lá. 2 vezes 3, certo? Mais 2. Opa. Mais 2. Vai dar igual a quanto? 8. 8. Deu certo? Ó. 3 mais 3, 6, 7, 8. Então, dá certo. Tá? Então, essa fórmula é única e exclusivamente para isso daqui. Às vezes você tem um composto muito grande, né? Não há necessidade de você ficar montando para descobrir quantos hidrogênios tem.
usa a fórmula geral, tá bom? Alguma dúvida? Eu não costumo usar isso daqui, tá, gente? Vocês já vão entender por que eu não costumo usar. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de alcano. Ó. CH4, que é o metano, né? Gás que vem lá proveniente da combustão de matéria orgânica. CH3 é o etano, né? CH3, CH2, CH3. Então, todos têm uma cadeia aberta, bonitinha, e todos têm ligação simples entre átomos de carbono, tá? Então, esses são os alcanos. Tudo bem? Posso seguir, gente? Pode. Sim. Então, vamos lá. Já os alcenos, né? Como eu falei, eu tenho o en aqui no nome dele. Eles são, que a gente chama de acíclico, cadeia aberta, né? E eles têm aí um par de dupla ligação, tá? Um par de dupla ligação entre átomos de carbono. Ele também tem uma fórmula geral, ó, CnH2n, tá? Onde N também é o número de átomos de carbono. Então, ele serve também para você descobrir quantos hidrogênios ele tem. Alguns exemplos, tá? Todos eles também são cadeia aberta, né? O que eles têm em comum é um par de dupla ligação, tá? Então, para entrar nessa categoria, ele tem que ter um par de dupla ligação, somente um, tá? Então, você olhou, é uma cadeia aberta, tem um par de dupla ligação, é um alceno, tá bom? Eles são mais reativos que o alcano, justamente por aquela dupla ligação. Quando acontece uma reação química com eles, a reação vai acontecer ali na dupla ligação, tá? Eles sofrem reação de adição e polimerização, que a gente vai estudar ainda esse semestre. A polimerização é a reação que dá a formação de polímeros. Um exemplo é a formação do polietileno, né? Ele é decorrente aí de um alceno que sofre uma polimerização para formar aquele tipo de polímero. Como, ó, são muito utilizados na produção de polímero. Curiosidade, né? O eteno, o etileno isso aqui é bem bacana, dá para fazer em casa. Olha aí, quem tiver curiosidade, né? O eteno, ele é um alceno, é um gás, ele é produzido em frutos verdes e atua no amadurecimento. Então, quando a fruta está amadurecendo, ela vai liberando aí no meio ambiente o eteno, né? Por isso, eu não sei vocês aqui, eu não sou daqui, eu sou do sul, né? Então, quando o pessoal queria amadurecer uma fruta mais rápida, era muito comum pegar e enrolar no jornal ou colocar dentro de um saquinho. Não sei se alguém já ouviu falar essa história. Mas se você quer que uma fruta amadureça mais rápida, né? Você pega ela e enrola ela num papel ou põe ela dentro de um saco e fecha. O que acontece, né? Esse gás que vai atuar no amadurecimento, ele vai ficar preso ali, né? E com isso você acelera aí o amadurecimento da fruta. Já ouviram falar disso? Alguém já ouviu falar? Minha avó pegava a casca, o cacho de banana e embrulhava tudo em Sim. A gente faz com abacate para amadurecer mais rápido, né? Ainda, além de enrolar no jornal e no saquinho, ainda coloca dentro do forno ainda. É isso mesmo, porque durante esse processo de amadurecimento, ele vai liberar, né, o eteno. E aí, esse vai ficar preso ali, né? Então, ele vai atuar mais, você vai acelerar a velocidade aí de amadurecimento da fruta. Então, quimicamente, isso é possível, tá? É verdade. Dá para fazer em casa, gente. Eu já fiz com o pessoalzinho do ETI, pedi para levar 2 bananas, uma bem verde e uma mais, né,
Aí a gente fez e deu certo. Foi bem bacana. Então, quem tiver curiosidade de fazer em casa, peguem 2 bananas bem verdes. Uma embrulha e a outra não. E veja qual que amadurece mais rápido, tá? É bacana. Aí a gente entra nos alcinos. Também são cadeia aberta. Mas porque tem esse I aqui, né? Esse I, né? Ele traz essa informação pra gente. Ela tem aí a presença de uma tripla ligação, tá? Então, tem uma fórmula geral, CnH2n-2, onde o N é o número de carbono. Aqui tem os alcinos, ó. Todos eles são de cadeia aberta e tem a presença de uma tripla, tá vendo? Todos eles. Então, olhei, tem uma estrutura aberta, tem a tripla, eu sei que é um hidrocarboneto do tipo alcino. O alcino é mais utilizado é o etino, o acetileno é um gás incolor, instável e muito combustível, né? Ele tem uma chama aí que atinge uma temperatura muito alta. Antigamente ele era muito utilizado em lanternas, em caverna, e hoje é combustível para efetuar soldas e corte de metais. A temperatura desse alcino aí do etino, ou que a gente chama de acetileno, ele chega a 3.000 graus Celsius, né? Ele é a chama lá do maçarico utilizado para soldar casco de navio, que a chama dele atinge uma temperatura tão alta que ela não apaga debaixo da água, tá? Eu acho que esse é um dos alcinos mais conhecidos que a gente tem. Eles também são matérias-primas para a indústria de plástico, fio têxtil, borracha sintética, né? Justamente pela presença dessa tripla ligação, onde a gente pode provocar reações e formar diversos polímeros, tá? Agora a gente entrou nos alcadienos, onde eu tenho a presença do di aqui, ó, na frente do en. Gente, qualquer nomenclatura que a gente vê esse di aqui, ele tá falando pra gente que ali tem 2. 2 o quê? Aí depende de onde ele tá aparecendo. Nesse caso, ele apareceu na frente do en. Então, ele tá me falando que eu tenho 2 pares de dupla ligação. Tá? Tem uma fórmula geral. O dieno mais conhecido é o 2-metilbute 1,3-dieno, que nós conhecemos como isopreno, borracha. A fórmula dele está aqui, né? Então, ó, eu tenho 2 pares de dupla ligação, uma cadeia aberta, tá? Ciclano, ou como nós vimos lá na frente, cicloalcanos, né? Então, eu tenho a expressãozinha ciclo. Isso já está me falando que são cadeia fechada, né? Mas eu tenho o an aqui também, então é uma cadeia fechada saturada, ou seja, contém apenas ligação simples. Também tem fórmula geral, pode ser representado por figura geométrica, né? São obtidos através de petróleo, lá na refinaria de petróleo. São muito utilizados como solvente e também na produção do nylon. O nylon mesmo, aquele fio de nylon que a gente conhece, tá? Ó, aqui eu tenho vários exemplos, né? Aqui eu tenho ciclopropano, ciclobutano. Então, é todos cadeia fechada que possuem apenas ligações simples, tá? Não tenho nenhuma dupla ligação. Chegamos no cicloalceno, onde eu tenho aqui, ó, cadeia fechada e a presença da dupla ligação, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Também posso representá-los por figuras geométricas, né? Mas todos eles vão ter um par de dupla ligação. E aí os aromáticos, né? Eles têm a presença do anel aromático, né? A cadeia fechada tem a presença do aromático no meio. O anel é aquele que eu faço alternância entre a dupla ligação e uma ligação simples, né?
O mais conhecido é o benzeno, que nós chamamos de anel aromático. Tá ele aqui, onde a gente costuma representar dessas duas maneiras, tá? Os dois são benzeno, os dois são anel aromático. Eu posso desenhar ele aqui ou assim, tá bom? Aqui eu coloquei outros exemplos, ó. Né? Os dois grudadinhos no outro, então ele é um hidrocarboneto aromático. Esse aqui é um dos mais conhecidos, é o naftaleno, né? Que nós chamamos de naftalina, que é comercializado na forma daquela bolinha branca. Tem um cheiro bem característico. Quem conhece naftalina? É a bolinha famosa espanta-barata. Essa mesmo, barata, traça, essa mesmo, muito bem, né? Essa aqui é a fórmula dela, ó, né? Naftaleno. A partir dele eu também posso produzir plástico, solvente, corante, né? Ele é matéria-prima para muitas indústrias químicas aí, tá? Outro é o antraceno, que é um sólido incolor, sublima facilmente. A partir dele a gente pode produzir corantes, inseticidas e conservantes. Aqui é a fórmula dele. Qual que é a diferença? Eu tenho apenas um anel aromático a mais, né? Então, se eu tenho 2, eu tenho naftaleno. Se eu tenho 3, eu tenho o antraceno, tá? Olha só, aqui quando eu aumentei um anel, eu aumentei o número de átomos de carbono, não foi? Eu saí de um estado para o outro, né? Ah, não, aqui é sólido ainda, tá certo. Os dois são sólidos. Aqui, gente, ó, tem um resumo de tudo isso que eu falei. Tá vendo? Ó, alcano, cadeia aberta, só tem ligação simples. Coloquei um exemplo e a fórmula geral. Alcenos, eles também são chamados de alquenos ou olefinas, tá? Mas, assim, a expressão que a gente mais utiliza é alceno mesmo, tá? Então, alceno quem são? Cadeia aberta, eu tenho uma dupla ligação. Aqui tem um exemplo e a fórmula geral. Alcino, né? Também são chamados de alquinos, mas a expressão que a gente mais usa para eles, alcino. Cadeia aberta, uma tripla ligação. Um exemplo e a fórmula geral. Alcadienos, né? Ou que nós chamamos de dieno, né? Então, eu tenho di na frente do en. Cadeia aberta, duas ligações dupla. Então, tá aqui. Uma, duas. E a fórmula geral. Ciclanos, né? Ou cicloalcanos. Cadeia fechada. Só tem ligação simples. Um exemplo e a fórmula geral. Ciclenos ou cicloalcenos, cadeia fechada. Eu tenho o en aqui, ó, uma dupla ligação. Tá aqui, cadeia fechada, uma dupla. E os aromáticos, contém o anel aromático. Aqui, mais conhecido benzeno. Os aromáticos não têm uma fórmula geral. Aí eu falei assim para vocês, eu não uso a fórmula geral. Olhando aqui, gente, ó, por que que não dá para a gente ficar só com a fórmula geral? Quem quiser, mata ele. Hein? Por que que eu tenho que tomar cuidado na hora de usar a fórmula geral? Olhem aqui a última coluna. O que vocês estão vendo aqui? Às vezes repete. Isso Fórmula mesmo. geral e par. Olha só. Os alcinos e os alcadienos, por exemplo, eles têm a mesma fórmula geral, né? Outro aqui, ó, e ainda tem os ciclenos, que também têm a mesma fórmula geral. Os ciclanos e os alcenos também, ó,
CnH2n, CnH2n. Então, eu tenho que tomar cuidado, tá? Eu mostro porque ela existe, né? Mas eu não costumo usar ela não, tá? O único que não se repete são os alcanos, né? Então, os outros eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Outro detalhe. Ó, se eu for olhar a fórmula geral dos alcanos, aqui na parte do hidrogênio era 2N mais 2. Nos alcenos, o 2 da fórmula sumiu, eu tenho só 2N. Por que que sumiu? Quem sabe me dizer? Vermelho, amarelo, verde. Olha os exemplos aqui. Vermelho, olha, comparei esse exemplo com esse. Tem a mesma quantidade de carbono. Foi por causa da dupla ligação? Quando eu entrei com a dupla ligação, o que que aconteceu com os dois hidrogênios aqui? Aqui eu tinha 2, fiquei com 1. Aqui eu tinha 2, fiquei com 1. Quando a dupla ligação entrou, eu perdi 2 hidrogênios aqui, não foi? Sim ou não? Foi, eu precisei tirar os 2 hidrogênios para encaixar uma ligação aqui, não foi? Justamente o 2 aqui da fórmula geral. Tá? Por isso que a fórmula geral dos alcenos não tem esse 2zinho aqui, ó. Porque na hora que entrei com a dupla ligação, para formar ela, saem 2 hidrogênios da fórmula. Tá? Deu para entender? Vamos olhar os alcinos agora. Agora eu coloquei menos 2 aqui, ó. Por quê? Por que que eu coloquei menos 2? Porque quando adicionou a tripla ligação, não tem mais hidrogênio ali nos dois. Muito bem. Isso aí mesmo. Eu coloquei mais uma ligação aqui, fiquei com 3. O que que aconteceu com esses 2 hidrogênios daqui, gente? Foi embora, não é? Então, para colocar mais uma ligação entre os carbonos, eu precisei descartar mais 2 hidrogênios. Por isso que aqui é menos 2. Deu para entender? Sim. Sim. Essa parte das ligações, que entra ligação, sai hidrogênio, a gente vai ver bem direitinho por que que isso acontece quando a gente entrar na parte das reações químicas, tá? Muito bem. Eu vou pedir para vocês tirarem uma foto dessa tela aqui, que nós vamos fazer uns exercícios agora no final, tá? Então, quem tem o celular aí na mão, tira uma foto aqui da tela do computador para a gente poder usar, tá? Deu, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Muito bem. Classifica os hidrocarbonetos abaixo. Eu quero que vocês me digam se ele é um alcano, um alceno, um alcino, um alcadieno, cicloalcano, cicloalceno ou um aromático. Vamos lá, 5 minutinhos. É para falar só o primeiro ou todos os 3?
Então, quero que você faça no seu caderno e a gente já vai corrigir. Ah, tá. E aí, pronto? Pronto. Todos terminaram? Sim. Ótimo. O que é o primeiro, então? Alcino. Alcino. Alcino, muito bem. E o segundo? Alcadieno. 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 Ó, a professora colocou errado aqui, ó. Alcadieno. Tá vendo? Vocês já estão sabendo mais do que eu. Muito bem. E o último já apareceu ali, é um alcano, né? Muito bom, gente. E esse? Ciclenos? Sim, os últimos sim. Esse primeiro aqui, o que é? O alcadieno, né? E o de baixo? Aromático? Ciclenos. É, aromático. E o último, gente? Ciclano. Ciclano. É, a gente chama de cicloalcano ou ciclano, né? Aí vocês podem usar a expressão que vocês mais entendem. Eu gosto muito dessa cicloalcano. Eu acho que a palavra ciclo e o an aqui já dá uma noção para mim, né? Que é
fechado e tenha só a ligação simples, tá? Muito bem. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá bom? Eu acho que a nomenclatura dos hidrocarbonetos é a base de toda a nomenclatura da química orgânica, tá? Então, venham com um caderninho aí na mão, um lápis, né? Onde a gente vai... vou pedir para vocês irem anotando algumas coisas, tá? E por favor, dúvidas tem que perguntar, porque se entender bem a nomenclatura dos hidrocarbonetos, gente, as outras se tornam muito fáceis, tá? Agora, se não entender aqui, aí as outras vão se tornando difíceis, porque você vai empurrando com a barriga, tá bom? Então, na próxima aula, põe um caderninho do lado, lápis, né, que eu vou pedindo para vocês irem anotando algumas coisas que eu vou falando, tá? Eu faço bastante exemplo também, né, durante a aula, e ela é uma aula um pouco mais longa, porque tem muita informação, tá bom? O que eu quero que fique na aula de hoje é o que é um hidrocarboneto e essa tabela aqui, tá? Essa tabela resume toda a aula de hoje. Então, pode tirar uma cópia dela, imprimir, cola no caderno de vocês, tá? Que, para mim, o importante da aula de hoje tá nessa tabelinha aqui, tá bom? Ok. Uma dúvida, algo que não ficou claro, que vocês queiram perguntar?